Meu nome é Gabriel Lucas E o meu Vinícius. e a gente vai falar um pouquinho sobre o SSD, que é uma CNN, que é o Single Shot Multibox Detector. Então, vamos começar primeiro pelo RCNN, que é onde o SSD ele é baseado, né? Há alguns anos, pesquisadores desenvolveram as RCNNs para lidar com as tarefas de detecção, localização e também classificação de objetos. Em linhas gerais, um RCNN é um tipo especial de CNN, onde ele é capaz de localizar e detectar objetos em uma imagem. A saída, ela geralmente é um conjunto de caixas delimitadoras que combinam de perto com cada um dos objetos detectados, bem como também, né, com uma saída de classes para cada objeto detectado. Temos alguns tipos de RCNN, como por exemplo a própria RCNN, a FAST RCNN e a FASTER RCNN. Cada artigo ele propõe melhoria no trabalho seminal feito na RCNN para desenvolver uma rede mais rápida, sempre com o objetivo de alcançar a detecção de objetos em tempo real. Tá bom? Entretanto, ao longo do tempo foram identificados vários problemas para com, onde a gente estava com o objetivo de alcançar a detecção de objetos em tempos reais. Algum desses problemas é treinar os dados é desordenado e muito longo. O treinamento acontece em várias fases, por exemplo, proposta de região de treinamento versus classificador. A rede é muito lenta na hora da inferência, ou seja, quando se lida com dados não treinados. Felizmente, nos últimos anos, muitas outras arquiteturas foram criadas para enfrentar esses gargalos que a RCNN e seus sucessores deixaram, né? Permitindo que a detecção de objetos em tempo real seja possível, né? O mais famoso é o IOLO, que a gente já fez um vídeo, e o SSD, que é o que nós vamos falar hoje. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o SSD. E para entender um pouco melhor, primeiro eu vou falar uma parte de um artigo, para depois entender um pouco melhor as arquiteturas. Então, o SSD ele foi lançado no final de novembro de 2016 e atingiu novos recordes em termos de desempenho e precisão para tarefas de detectar objetos, marcando mais de 74% no MAP, no caso é uma média de precisão média, a 50 quadros por segundo em um conjunto de dados padrão, como Pascal VOC e Coco. Para entender melhor, agora eu vou explicar as arquiteturas. Primeiro tem o single shot, que isso significa que as tarefas de localização e classificação de objetos são feitas em uma única passagem direta na rede. Então, o próprio nome diz, né? Single shot, então ele vai passar apenas uma vez. Multibox. Este é o nome de uma técnica de regressão de caixas delimitadoras, desenvolvida por Szegedy et al., que vamos cobrir ela em breve. Detector. A rede detector de objetos que tal classifica os objetos detectados. Bem, essa aqui primeira é a arquitetura que é usada na parte de multibox. E como vocês podem ver, ela tem as camadas todas separadas. Bem, como a gente viu na imagem anterior, é uma arquitetura baseada na venerável arquitetura VGG16, mas descarta as camadas totalmente conectadas. A razão pela qual a VGG16 foi usada como a rede base é por causa do seu forte desempenho em tarefas de classificação de imagem e alta qualidade e sua popularidade para problemas que a aprendizagem por transferência ajuda a melhorar os resultados. Em vez das camadas da VGG original totalmente conectadas, um conjunto de camadas convolucionais auxiliares de Conv6 em diante foi adicionado
permitindo assim extrair recursos em variáveis escalas e diminuir progressivamente o tamanho da entrada para a camada subsequente. E aqui a gente pode ver o resultado que a gente chegou na arquitetura, que é cada vez menor com a melhoria das camadas. O multibox. O multibox é uma técnica de regressão de caixas delimitadores no qual o SSD é inspirado. Um método para propostas rápidas de coordenação de caixas de limitação de classe agnóstica. Curiosamente, no trabalho feito no Multibox, é utilizada uma rede convolucional do estilo Inception. Aqui, como podemos ver, as convoluções 1x1 elas ajudam na redução da dimensionalidade, uma vez que o número de dimensões vai diminuir, mas entretanto a largura e a altura permanecerão a mesma. As funções de perda do multibox também combinou dois componentes críticos que entraram no SSD, que é a perda de confiança e a perda de localização. A perda de confiança isso mede o quão confiante a rede está da objetividade da caixa delimitadora computada. A entropia transversal categórica é usada para calcular essa perda. E a perda de localização. Isso mede o quão longe as caixas delimitadoras da rede estão da verdade fundamental do conjunto de treinamento. Geralmente, o L2 norm ela é usado aqui. Bom, eu não vou me aprofundar muito na matemática, né? Mas essa é a expressão de perda, que mede o quão longe a nossa previsão pousou, né? Então ela é multibox loss, que é a perda no multibox, é igual a perda da confiança mais o alfa da perda da localização. Esse termo alfa ele nos ajuda a equilibrar a contribuição da perda de localização. Como de costume no aprendizado profundo, o objetivo é encontrar os valores dos parâmetros que mais otimizam a função de perda, aproximando assim a nossa previsão da verdade fundamental. Bem, agora eu vou falar um pouco das priores multibox and I/O. Diferente das multibox, elas têm uma complexidade um pouco maior, mas também não é um grande problema para se estranhar. Então, nas priores multibox, os pesquisadores criaram as priores, que também são chamadas de âncoras na terminologia da Fester CNN. São caixas delimitadoras de tamanho fixo, pré-computadas, que se aproximam da distribuição das caixas de verdade fundamental. Na verdade, essas priores são selecionadas de forma em que sua relação de interseção sobre união, que também são conhecidas como I/O ou chamada de índice de Jacquard, sejam maior que 0,5. Como podem ver, como pode inferir na imagem abaixo, um I/O de 0,5 ainda não é bom o suficiente, mas oferece um ponto de partida forte para algoritmos de regressão da caixa delimitadora. É uma estratégia muito melhor do que iniciar as previsões com coordenadas aleatórias. Portanto, a multibox começa com os antecedentes como previsões e tentas regredir para mais perto das caixas delimitadoras de verdade. Por exemplo, como vemos na placa de pare, ela tem duas multibox, né? Uma é, no caso, a Ground Truth Bounding Box e a outra é a Predical Bounding Box. No caso, uma é de verdade absoluta e o outro no caso, é de caixa aleatória. Então, como a gente pode ver, a de verdade absoluta, ela
acertou bem mais do que se só usasse aquele algoritmo de caixa aleatória. E com isso eles fazem um cálculo, como mostra na imagem, que é a Area of Overlap e a Area of Union. Então ele pega, divide as duas, mescla para começar a ter um resultado melhor. A arquitetura resultante contém 11 antecedentes por célula do mapa de característica: 8x8, 6x6, 4x4, 3x3 e 2x2. E apenas um no mapa de características 1x1, resultando em um total de 1420 antecedentes por imagem, permitindo assim uma cobertura robusta de imagens de entrada em múltiplas escalas para detectar o objeto de vários tamanhos. No final, a Multibox retém apenas as K principais previsões que minimizaram as perdas de localização lock e confiança conf. Bom, vou falar agora um pouquinho das melhorias do SSD. Voltando ao SSD, uma série de ajustes foram adicionados para tornar essa rede ainda mais capaz de localizar e classificar os objetos. Vamos começar por piores fixos. Ao contrário do Multibox, cada célula de mapa de recurso está associada a um conjunto de caixas delimitadoras padrão de diferentes dimensões e proporções. Esses antecedentes são escolhidos manualmente, enquanto no Multibox eles foram escolhidos porque sua relação ao IOU, né, da verdade fundamental, era superior a 0,5. Isso, em teoria, deveria permitir que o SSD generalize para qualquer tipo de entrada sem exigir uma fase de pré-treinamento para a geração anterior. Perda de localização. O SSD ele usa a Smooth L1 Norm para calcular a perda de localização. Embora ela não seja tão preciso quanto a Elite Norm, ele ainda é altamente eficaz e isso dá ao SSD mais espaço para manobras, pois não tenta ser pixel perfeito, né, em sua previsão de caixas delimitadoras. Ou seja, uma diferença de alguns pixels dificilmente seria perceptível para muitos de nós. E por último, a classificação, onde no Multibox ele não executa a classificação de objetos, enquanto o SSD faz. Portanto, para cada caixa delimitadora prevista, um conjunto de previsões da classe C são computados, para todas as classes possíveis no conjunto de dados. Então, basicamente é isso que nós queremos falar sobre o SSD. É isso, valeu, até mais.